E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito da falta de engajamento, da falta de manutenção, de consistência que muitos donos de negócios acabam percebendo em seus colaboradores e o que através de um jeito prático de pensar, que não parece que de verdade é a solução, mas que ajuda muito na minha experiência aqui com a Decision Pro, nós temos visto que ajuda demais nessa tomada de decisão, podemos ajudar no engajamento, em manter o colaborador com segurança psicológica, com alinhamento e sabendo o que ele precisa fazer, quando ele precisa fazer, qual resultado ele precisa entregar e melhor, fazendo isso tudo de forma consistente, mais previsível e com confiabilidade para o dono poder escalar o seu negócio, beleza? Então, antes de a gente começar aqui, deixa eu me apresentar, me chamo Lucas Vercelino, se você ainda não me conhece, eu sou fundador da Decision Pro e eu criei uma empresa onde eu ajudo os donos de negócios que estão começando a escalar, a estruturarem uma gestão, um jeito de pensar suas tomadas de decisão através de uma gestão descomplicada, focada nas relações de trabalho, onde o foco é em criar boas relações de trabalho que funcionam na prática e que essas relações bem alinhadas fazem o negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável, previsível e com isso o dono consegue chegar lá. Ele consegue fazer com que o negócio dependa cada vez menos dele, dependa cada vez menos da interferência operacional dele. E isso ajuda muito o dono a poder tomar melhores decisões depois, particularmente quando ele alinha as suas relações de trabalho, os pontos cegos que nela existem. Então, nosso foco é esse e particularmente hoje já vamos falar mais uma vez de mais um ponto cego, mais um ponto de atenção, que é o ponto cego da indefinição. Então nós temos aqui uma questão muito clara que acontece com muitos donos de negócios, que é comum no começo, como ele trabalha de forma mais enxuta, ele passa demandas para um freela, para designers, de modo freela, de não tão comprometido, e a partir do momento quando o negócio começa a escalar, ele identifica que ele tem a necessidade de ter mais pessoas envolvidas na operação, ele vai perceber que gradativamente ele vai precisar mudar um pouco o formato de gestão. Por quê? Porque ou ele contrata, a gente vê acontecendo, o que acontece nesse estágio, né? A gente vê a pessoa contratando e o colaborador sai depois de um mês, 2, 3 meses. Quando o colaborador se mantém, ele não fica muito eficaz, ele se sente perdido no que fazer, ele cai performance depois de um tempo, ele não consegue manter uma performance mínima viável ali para funcionar dentro da empresa. E aí todos esses problemas que o dono começa a perceber, começa a vivenciar, fazem com que ele vá perdendo meio que a fé no trabalho em equipe. Ele também precisa viver ele vive normalmente uma dor grande, que é antes ele fazia tudo e agora ele vai precisar pagar alguém para fazer aquilo. Então ele acaba tipo, putz, eu estou pagando alguém para fazer isso para mim e a pessoa não está fazendo tão bem quanto eu, e aí gera uma dor, gera uma frustração. O dono começa em alguns momentos regredir no sentido de ele volta para o modelo individual, de ele fazer tudo, de ele ter que tomar conta de todas as coisas, ele fica ainda mais estressado porque o negócio de alguma maneira ou de outra, em alguns casos, está crescendo e ele vai precisar, de certa maneira, revisar a forma como ele está tocando o negócio se ele quiser continuar crescendo. Então, isso acontece muitas vezes por esse modus operandi. Operar uma empresa de forma individual, um negócio de forma mais autônoma, é muito diferente, assim, radicalmente diferente de tocar uma empresa de forma coletiva, com pessoas, com colaboradores. E eu vejo muitos donos de negócios perdendo muito dinheiro, muita grana, por não se prepararem para esse rito de passagem, porque também a gente sabe que alguns conteúdos de gestão hoje que existem no mercado, por eles serem confiáveis, serem sólidos, eles acabam sendo também muito robustos, eles são de difícil implementação. Então o dono vai até lá, faz o curso, aprende, volta para a realidade e não consegue implementar porque são muitas etapas, são muitos tipos de execução, de fora para dentro, porque são aplicadas ferramentas de gestão e falta uma parte em tudo isso, que é o dono apurar o modo de pensar. Uma das coisas mais relevantes que um dono de negócio vai precisar ter na medida em que ele começa a escalar o seu negócio é apurar o jeito de pensar. Ele vai precisar pensar diferente. Por isso que eu trago aqui
uma ênfase com os pontos cegos nas relações de trabalho, com os pontos cegos nas tomadas de decisão. Nós temos que pensar que crescer, escalar envolve mudança. E mudança pressupõe desconhecido, pressupõe atuar numa área que o dono não conhece. E uma das áreas que muita gente atua, né, nos negócios como se conhecesse é a área da gestão, por exemplo, das relações de trabalho. É como se fosse assim, é como se a pessoa não fez nenhum curso de culinária e ela acaba achando que ela manja cozinhar. Ela vai aprendendo a cozinhar alguma coisa ou outra ali, mas ela se vira, ela cozinha bem, talvez para a própria subsistência ali, para as necessidades que ela tem, e ela acaba, beleza, tô cozinhando bem, minha comida é deliciosa, só que aí a ideia é como se fosse assim, resolve abrir um restaurante. Só que a produção industrial, a produção em massa de comida é muito diferente de você fazer a comida, de se preparar um alimento para um casal, para si mesmo, né? Então basta ver como é diferente. Você vai numa cozinha de um restaurante, é totalmente diferente, tem uma ordem de fazer as coisas, tem um mise en place, tem uma série de coisas que se o dono ele quer sair do modelo individual, quer sair do modelo internalizado dele, ele vai precisar escalar, ele vai precisar mudar esse jeito de pensar. É uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. E como que isso acontece? O dono começa a perceber que ele não domina tudo, que ele não conhece determinadas áreas, que assim como eu falei aqui dessa mudança de gestão, os conhecimentos que ele tem técnicos a respeito do negócio, eles são restritos à execução. E agora nem tudo ele vai precisar executar, ele vai poder executar. Ele sabe executar, mas ele não sabe ensinar a executar normalmente, ele não tem as técnicas para acompanhar e por isso que é tão necessário a gente trabalhar a comunicação clara nesse caso aqui que nós estamos falando hoje. O tópico do nosso ponto para chegar, estou falando tudo isso para a gente chegar na questão de que, olha, bom, agora eu tenho pessoas que vão trabalhar para mim. Se eu quero me responsabilizar por essas pessoas, se eu quero ter pessoas nas quais a minha contratação, eu tenho um retorno do investimento dessa contratação, eu vou precisar de sistemas, eu vou precisar treinar, eu vou precisar investir um tempo para treinar, eu vou precisar criar as receitas, os roteiros, as rotinas, eu vou precisar ter um sistema de documentação, eu também vou precisar entender, o dono vai precisar entender de como que de quais são as prioridades daquele trimestre. Acontece muito também de a gente ver, né, eu vejo muitos dos meus atendimentos aqui, donos que estão numa operação muito confusa, com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, começam o ano sem a clareza do que vai fazer no primeiro trimestre, clareza do que vai fazer no segundo trimestre, clareza do que vai fazer no terceiro trimestre e do quarto e assim por diante, a meta principal do ano, não existiu uma reflexão a respeito das iniciativas. E é nesse momento que o dono ele acaba querendo trazer uma nova pessoa. Essa pessoa, se ela entrar nesse momento, o que vai acontecer? Ela vai sair, ela vai se confundir. No final das contas, as chances da pessoa sair são muito grandes, porque a casa não está arrumada. O dono não fez uma devida reflexão a respeito do que ele entende como prioridade. Então, por isso que se há necessidade de dar ritmo, para dar ritmo, para engajar, para o colaborador poder sentir que ele está na mesma página que o dono, ele tá progredindo, ele está avançando nas metas, ele precisa ter uma estrutura. E é nesse momento que o dono não tem o quê? Uma estrutura de crescimento. E como que é uma estrutura de crescimento para que o dono consiga ter uma progressão gradativa ali, uma progressão, um desenvolvimento onde o colaborador entra, fica, se mantém e consegue depois dar resultados para o negócio. Essa estrutura gradativa, progressiva, uma estrutura de crescimento, são 3 pilares. A primeira tem a ver com as prioridades. A segunda tem a ver com as rotinas. E a terceira tem a ver com a capacidade de melhorar ou otimizar o negócio.
Então, um dono, quando que ele começa a ter esse tipo de trabalho? Quando que ele começa a implementar isso, então? É quando ele começa, conforme eu falei, ele identifica a necessidade de ter uma pessoa. Começar sem uma estrutura de crescimento é viável? Sim, é possível. No entanto, a pessoa, o colaborador, no ponto de vista dele, ele vai entrar numa casa desarrumada. As coisas estão implícitas, estão ocorrendo o ponto cego do subentendido, o ponto cego do implícito, o ponto cego como é que chama? Como é que é o nome? O ponto cego do óbvio, ok? Tudo isso é uma falta de estrutura. Isso se aplica também, que é bom reforçar, que isso se aplica também para quando o dono tem colaboradores, lideranças que vão treinar novas pessoas. As lideranças precisam também estar alinhadas nesse papel. Então, essa estrutura de priorização, de rotinas e otimização trabalham 3 frentes da mente do empresário, do dono, dos líderes. Prioridades têm a ver com senso crítico, saber o que está fazendo nesse momento, tá? Se é o certo, se isso aqui pode ficar para depois, se isso aqui deve ser feito agora, inclusive se essa atividade, se esse projeto, se essa iniciativa deve ser feita. As rotinas, ela é a executação em si, é quando se transporta o que foi pensado nas prioridades e se coloca nas rotinas. As rotinas são a execução na prática, seja de processos, seja de conversas de comportamento, seja de um plano de desenvolvimento do colaborador, isso tudo através de reuniões específicas, onde se fala um determinado assunto por reunião, não pode misturar as frequências. E depois a gente tem a otimização, que é a documentação de tudo isso, é existir uma estrutura, como eu falei, todo negócio que vai crescer precisa do quê então? De uma estrutura, senão ele não cresce. E aí sim, o dono ele passa a ter essa documentação para produzir conhecimento através dele, junto com o colaborador. O que isso faz? Isso gera o senso de compromisso. Essa estrutura, né, vai dar a força a esse ponto cego da inconsistência, do desalinhamento. Os colaboradores, eles saem porque eles não têm o quê? Essa estrutura. O dono não fez esse tipo de trabalho prévio, mínimo, viável. E por que será que ele não fez? Porque muitas vezes, em muitos casos, ele está sobrecarregado, ele tem muitas coisas para fazer, ele não sabe por onde começar e, além do mais, ele tem acesso a muito conhecimento a respeito de gestão, a respeito de práticas de execução dos negócios. Essas práticas, em alguns casos, são práticas que são utilizadas em grandes empresas, que é um momento que é um pouco diferente do momento que ele está agora. Então, o engajamento, a falta de alinhamento, o colaborador tem muitos altos e baixos, ele não segue processos, porque ele não tem o que então? Uma estrutura de crescimento. Todo dono de negócio precisa, por menor que seja a empresa, ter uma estrutura. Ele não é porque ele é pequeno que ele precisa continuar informal, desestruturado. Então, é isso que eu quero que fique muito claro cada vez mais agora, que como que você resolve o problema do engajamento? Tendo uma estrutura. Claro que nos nossos treinamentos aqui, eu vou aqui da Decision Pro, eu ensino em aulas detalhadas, não é o escopo desse vídeo falar sobre o que tem em cada uma dessas estruturas. O que eu quero que você compreenda aqui nesse vídeo é que sem uma estrutura de crescimento, um negócio pode até crescer, mas ele não vai continuar o quê? Crescendo. Então, ele precisa de ter essa estrutura. E quando essa estrutura? Desde o começo. É por isso que ela precisa ser enxuta, minimamente viável, o dono precisa ter... Para trabalhar essas inconsistências do colaborador, ele precisa trabalhar rotinas, rituais, roteiros com o colaborador, treinar, estar presente, sobretudo numa gestão remota. Então, quando a gente fala desse jeito de pensar, quando a gente fala de estrutura de crescimento, de nada vai adiantar se o dono não mudar o jeito de pensar, porque se ele não muda o jeito de ele pensar,
ele não vai focar energia em fazer as coisas que ele precisa fazer para o negócio crescer. São reuniões de alinhamento com os colaboradores, estar na mesma página, documentar os processos. Se ele não muda o jeito de pensar, a empresa não cresce, porque aí ele não vai se dedicar a criar uma estrutura mínima viável de crescimento. É sobre isso que se trata a respeito de engajamento. Se não há engajamento, se o time está, se as pessoas estão entrando, estão saindo, as pessoas estão apáticas, não estão engajadas, é porque o dono não está fazendo de uma forma estruturada. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, então, crescimento com estrutura desde o começo, ok? E eu trouxe para você nesse vídeo uma visão geral da estrutura que é a Aliança Pro, que eu ensino aqui na Decision Pro. E se você gostou desse tema, considere dar o seu like, para abrir a perspectiva aqui. E se você também quer conhecer mais, quer saber mais sobre estruturas de gestão, de como aplicar uma gestão descomplicada, essencialista, mínima viável no seu negócio, considere também aqui na descrição conhecer o programa aqui da Decision Pro, que eu posso ajudar você a implementar isso dentro do seu negócio, para que você consiga fazer o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável, dependendo cada vez menos de você no operacional, de forma progressiva, gradativa, com relações de trabalho bem alinhadas, que é o que faz de fato um negócio crescer. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo então. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.